A paz do Senhor, irmãos. É, aqui, é, aqui a edição do vídeo vai ser bem seca, né? Porque esse daqui é meu primeiro vídeo. A edição e o áudio não vai ser muito bom, né? Mas, e fora que o meu celular é ruim, mas quem me incentivou, mesmo com todas essas condições, foi duas pessoas que me incentivam. Me incentivam não, que me ajudam a ser uma pessoa melhor na palavra, que me ajudaram e que ainda me ajudam, que é o Lavando a Alma, que é um canal muito bom, um canal modesto, que ajuda bastante, e o Mano Bíblico. A gente vai falar sobre o Evangelho, né, em si, porque aqui na palavra fala que fala sobre a gente e fala que não vai ser um caminho tão fácil. Às vezes muita pessoa é, só vai pelo evangelho, vira cristã, porque acha que vai aliviar tudo e a pessoa vai ser melhor e tudo mais. E a pessoa usa Deus como uma ferramenta. A pessoa, ela usa Deus temporariamente e depois a descarta. Só que tem muitas pessoas também que tentam continuar. Só que as pessoas que tentam continuar, elas tentam melhorar, só que às vezes não conseguem melhorar porque não se alimentam da palavra ou porque às vezes não conseguem mesmo. Então, aqui, e eu, às vezes também por causa das perseguições. Então, eu vou ler aqui Mateus 5, do 3 ao 13. Aqui, ó, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós é por minha causa. Aqui, o versículo 11 fala que o mal que você sofre é por causa dele, porque até ele sofreu na cruz, mas ele venceu o mundo. E eu acho que é em João que fala, eu não sei onde é que fala, mas fala sobre, acho que é João 17:15, ou é João 17, eu acho que fala. Fala assim, que eu venci o mundo e a vós também eu venci o mundo e comigo vós também podereis vencer o mundo. É mais ou menos assim. Porque tudo que você sofrer é por causa dele. Mas tudo que você vai ganhar depois também é por causa dele. Então, voltando para o versículo 12. Exultai o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. E aqui, uma coisa também que é muito difícil, que eu vou comentar aqui com vocês, é ser um cristão na escola. Aqui, um lugar normalmente um lugar que é pesado, um lugar que você fica lá e é um ambiente pesado, é aí sim que você tem que mostrar comportamento de um cristão. Porque aqui no versículo 14 de Mateus 5 fala assim: vós sois a luz do mundo. Então, você tem que ser a luz do mundo. E a luz, ela brilha mais na escuridão. Então, em lugares assim, a escuridão, se tiver luz, a escuridão ela vai diminuir. Porque a luz ela vai ser o centro das atenções, querendo ou não. Porque primeiramente para você ser um cristão, antes de evangelizar, é você ter a atitude de um cristão. Porque uma pessoa só sabe quando você é um cristão quando você tem a atitude de um. Então, se você não tem a atitude de um cristão, então a pessoa não vai achar que você é cristão.
Aí, se você pregar, você vai estar falando da boca pra fora. E eu sei o que é isso porque eu sei que eu sou hipócrita. E todo mundo é. Mas aqui eu vou falar aqui sobre Mateus 5:43, que é a parte mais difícil. Porque fala que se você seguir os dois primeiros mandamentos, você já praticamente está cumprindo os 10, né? O primeiro é amar Deus acima de tudo. Para muitas pessoas isso é difícil, mas comparado ao segundo, ele é fácil e não amar outros deuses. O segundo é mais difícil, que é amar os inimigos, que é amar o próximo. Porque às vezes acontece casos de assassinato, de mortes, e a pessoa tem que amar a pessoa do mesmo jeito, a pessoa tem que ter de compaixão. Mesmo a pessoa tendo matado a pessoa, tipo, a pessoa não fez o que eu queria, então eu matei a pessoa ou eu atropelei a pessoa. Só que essa é a parte mais difícil. Ou às vezes uma pessoa que te xinga, que te zoa, que te bota pra baixo. É aqui em Mateus 5:43 ao 48 fala aqui sobre amar os inimigos. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, que isso fala no Antigo Testamento. 44. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sedes vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Aqui não fala para você ser perfeito, mas para você tentar ser mais parecido com Deus, para você tentar ser um imitador dele. Aqui eu vou avançar um pouquinho em Mateus, provavelmente depois eu vou voltar, porque a gente está falando sobre o Evangelho. E uma coisa que a gente tem que fazer para seguir o Evangelho tá aqui, é Mateus 16. Mateus 16, do 24 ao 25, que eu vou ler a vocês. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, se você estiver disposto a sacrificar a tua vida por ele, você já está seguindo ele, você já está amando ele. E se você amar ele de todo o vosso coração e você seguir a ele, você renunciar a si mesmo por amor dele, você já está sendo um cristão muito melhor do que a maioria dos cristãos são. Aí aqui eu vou ler sobre Mateus 7, do 13 ao 14, que é assim, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Então, é muito difícil você ir para um caminho, é muito mais fácil você ir para o caminho da perdição, só que Deus nos chama a ser uma pessoa melhor, que vai para o caminho bom. E uma coisa que dá para ajudar vocês é você orar para que Deus te ajude a não pecar, ajude a te ser uma pessoa melhor. Peça isso. E nem que você tenha que pedir isso mais de uma vez, mas peça. E é essa mensagem que eu deixo a voz, e que Deus esteja com vocês, e tchau.